Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém neste domingo, dia 30 de maio de 2021. E a América, anotem aí, acordou para uma terrível realidade. Há 15 meses atrás, exatamente 15 meses, um certo presidente norte-americano odiado pela esquerda ousou pensar em voz alta a possibilidade do Covid ter sido manipulado em laboratório na China e vazado do laboratório para o mundo. Como havia uma campanha internacional contra Donald Trump, as notícias que poderiam advir desta suspeita foram tratadas como teoria da conspiração por pequenos grupos checadores de fatos. Pois bem, aqui precisamos fazer um parênteses. Jornais e sites noticiosos existem aos milhões pelo mundo, mas a notícia é controlada por pequenos grupos sediados nos Estados Unidos chamados de checadores de fatos. Como Donald Trump era um inimigo político a ser batido, a suspeita de Trump de que a China poderia ter lançado no mundo uma guerra biológica precisava ser desmontada. E aí sim começou-se uma grande perseguição nas redes sociais àqueles que ousassem seguir a linha de Donald Trump, acusando a China de vazar um vírus mortal para o mundo. Pois bem, sites foram censurados, contas foram fechadas e inclusive o presidente Donald Trump acabou sendo banido das redes. Pois bem, 15 meses depois, a sociedade americana, a sociedade organizada, leia-se cientistas, acadêmicos, professores, políticos, leia-se também jornalistas honestos, porque, pasmem, eles ainda existem, enfim, militares de alto escalão, a sociedade organizada americana, apesar do governo jogar contra, acordou e tem quase certeza absoluta agora de que, de fato, o vírus foi manipulado por mãos humanas e foi vazado para o mundo. Bem, os controladores da notícia, aqueles que se diziam repórteres ou jornalistas científicos, atestando uma ciência exata, perderam a narrativa ou estão perdendo a narrativa. E isso trará sérias consequências para quem perseguiu pessoas que, repito, ousaram dizer que a China era responsável pela pandemia do Covid. Eles estão perdendo a narrativa. Acontece que passaram-se 15 meses de perseguição contra a verdade. Tempo suficiente para o Partido Comunista Chinês apagar as provas. Agora pode ser tarde. Isso quem diz é o Daily Caller, numa matéria muito grande hoje, mas muito elucidativa. Sim, a sociedade americana acordou e tem pistas para acusar a China. Ninguém mais fala em teoria da conspiração. Isso hoje é um fato. Mas a questão é que pode ser tarde, diz o Caller, porque 15 meses deram tempo suficiente para a China apagar as provas mais evidentes ou aquelas que podem realmente colocar o Partido Comunista Chinês numa espécie de tribunal histórico. A pergunta, se de fato a China colocou um vírus mortal fora do laboratório para que destruísse vidas em todos os países do mundo, aos milhões, e quebrasse economias, ela deve ser tratada como foram tratados os mentores da Segunda Guerra Mundial em Nuremberg, por exemplo. O Partido Comunista Chinês deve ser criminalizado, sim, e a China deve indenizar países pelo mundo. Mas quem fará isso? Bem, é preciso uma vontade política monstruosa de todos os países prejudicados. A questão é que dentro de cada um dos países prejudicados existem aqueles que se venderam nesses últimos 15 meses
a própria China ou a narrativa da grande mídia e dos controladores de fatos. Aqui no Brasil, por exemplo, estamos vendo uma CPI armada para destruir o presidente Bolsonaro e, ao mesmo tempo, elevar a China como não só um parceiro do Brasil, mas como uma espécie de dono do Brasil. Como fica? Esses países todos que têm elementos pró-chineses dentro da política, dentro de órgãos importantes, dentro de poderes, precisam sim vir à frente das câmeras, explicar por que defendem a China, já que a China pode ser responsável pelo maior morticínio depois da Segunda Guerra Mundial. Eles serão responsabilizados? Essa é a questão. Bem, é certo que muita gente ainda desejará e tentará esconder este fato para lá de aterrador, principalmente em países que querem ser colônias da China, como o caso do Brasil, por conta de algumas insolências. Eles continuarão batendo na tecla de que a China não é responsável pela pandemia. Mas a verdade, bem, a verdade sempre vence, e os Estados Unidos estão no caminho certo de provar ao mundo de que houve sim um grande crime contra a humanidade desde o laboratório de Wuhan. E aí como ficam aqueles que não só defenderam a China, mas fizeram de tudo para vacinar o povo com uma vacina da própria China? Pois é, muitos lugares do mundo não aceitam pessoas que tomaram a vacina chinesa. E aí, como ficará? Por enquanto, meus amigos, só Deus sabe. Até depois.